do gráfico. Oi? Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a atividade de hoje. Para falar um pouquinho sobre a visita de crianças na UTI. Hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente. A gente vai ter o Rogério, que para quem não conhece, é o médico que trabalha aqui na UTI, no GS, preferencialmente, é isso? E a Isa, que faz parte do grupo da psicologia aqui do HC. Eu tive uma experiência de ver uma visita com ela de crianças, fazia muito tempo que eu não tinha, e como que a gente conseguiu levar as crianças para ver uma paciente que estava em morte encefálica, uma criança de 4 e 5 anos, assim. Eu aprendi muito, e ela gentilmente resolveu vir aqui explicar um pouquinho como foi o trabalho delas nesse cenário, tá bom? Então o Rogério vai começar, e depois a Isa. E no final a Ana tem perguntas. Rogerinho, a gente está usando essa câmera aqui para gravar o áudio e a imagem. Tá bom. E ela é boa o suficiente para pegar, inclusive, as perguntas do fundo. Então, pode falar no tom de voz normal. Legal. Tá bom? Pessoal, quem me conhece já. E hoje a minha apresentação. Meu nome é Rogério. Na verdade, assim, só um pouquinho de visita de crianças. Acho que com a pandemia caiu bastante, né? A Lu que está aqui, a gente tinha, sei lá, 1, 2 por mês. Com a pandemia caiu bastante, mas como que a gente faz isso? Como a gente identifica visita de crianças? Dá para fazer, não dá? Vai depender muito de vários fatores que eu vou tentar colocar aqui, depois o pessoal vai explicar muito melhor do que eu, porque eles têm todos os instrumentos, todo o jeito certo de como avaliar a possibilidade dessas crianças que às vezes não são nem tão crianças assim, né? Às vezes você vai até ali a adolescência, lembrar que a gente tem alguns residentes adolescentes até 25 anos, e segue o jogo. E a primeira coisa... Tá ligado, viu? Cadê? Não. A primeira coisa que a gente tem, eu venho de um tempo que a gente era técnico, extremamente técnico. Então, o que a gente chegava na UTI e fazia era suporte vital. E o que era suporte vital para a gente? Hemodinâmica, vamos lá ventilar os pacientes, lesão renal, antibiótico, como que a gente pensa em reabilitar depois, como faz desmame, tudo. Sedação, analgesia, a gente ainda faz isso? Faz. Mas esse slide eu não lembro de quem eu roubei, se é do Daniel ou se é do Marcelo, tanto faz, um roubou do outro também. Mas isso é só realmente a ponta do iceberg. Por quê? Porque isso é muito mais coisa quando a gente faz. E talvez tão importante ou mais importante do que o que a gente está fazendo da parte técnica. Eu não devia falar aqui, mas eu sou velho do tempo que a gente passava catéter e sanguâneo na mesma função. Chegava o paciente, era só que era a ordem do Dr. Marcelo Pac, e você passava na mesma função. Depois a gente parou de fazer isso. Mas a gente pensa agora muito em como, principalmente, acolher os pacientes, como que a gente se comunica com esses pacientes, quais as limitações que esses pacientes têm, como que a gente vê os valores desse paciente, as realizações. Isso aqui é muito importante, eu até esqueci de colocar, mas todo mundo que já passou ali pelo 11, Jesse, vê que, às vezes, tem alguns residentes que não fazem ali a biografia dos pacientes. Isso é muito legal, principalmente eu que venho 1 ou 2 vezes por semana. A hora que eu dou uma olhadinha ali, eu já sei de quem eu estou tratando, como que eu estou tratando desse paciente. E proporcionalidade e luto. Putz, mas onde que isso entra em criança e tudo? Olha, vamos entender que o paciente, ele é o centro, mas ele não é só ele. O paciente é o entorno. Se você não cuidar do entorno, você deixa de cuidar do paciente. Coloquei esse exemplo aqui, eu gosto sempre de citar, porque ele saiu numa revista científica. Um paciente estava 4 meses internado no hospital em Barcelona, e o desejo dele, que era mais importante para ele, em certo momento do tratamento na UTI, era um crítico crônico, era ver o mar. Ele falava, putz, adoro, moro, sempre venho caminhar, fico na beira do mar, leio o livro. Houve uma mobilização de toda a equipe, tinha que atravessar a rua, tem um busão parado para ele atravessar a rua.
o calçadão e ele chegou e viu o mar. Putz, isso fez um impacto gigantesco. Quando você faz um ambulatório pós-UTI e vê o que aconteceu com esse paciente, essa é das memórias mais felizes que ele tem na UTI. Eu trabalho em um outro hospital que chegou... Ixi, isso aí ficou desconto. Chegou um paciente no domingo e falou para mim, putz, o que é mais importante para mim agora? Eu queria ver meus filhos. Eu falei, não, beleza, vamos ajeitar. Os filhos saem no dois cachorros. E lá a gente ainda não tem estrutura para levar animal pet na UTI. Eu consigo levar na enfermaria. Imagina na segunda-feira você passando o carro pelo Perigúcio falando, eu dei alta. Por quê? Porque ele vai iniciar essa visita aos cachorros. E foi exatamente isso que eu fiz. Não, beleza, o que tem aqui? Vamos dar um jeito. Alta para o paciente. Essa é uma foto que eu tirei da internet, não é o paciente, fica tranquilo. Isso aqui é uma... Mas o que é importante? Acho que a gente cortou um pouquinho mais. O que é importante? Eu já citei para vocês. Quantas vezes que vocês vão lá e tiram história do paciente, mas vocês tiram a história perguntando para o paciente o que é importante para ele naquele momento? A gente imagina intuitivamente que ele vai falar, eu quero ficar bem. É sempre isso que ele responde? Posso garantir que não. Muitas vezes ele tem outras preocupações. É comum quando você pergunta para ele, você sabe como você veio parar aqui? E a resposta é não. Alguém já conversou com você? Não, não tenho a mínima ideia. O cara do pronto-socorro lá chegou, passou um troço aqui que falou que eu estou recebendo remédio porque a pressão está baixa, não sei o que lá. E a mesma coisa acontece com os familiares. Na verdade, a hora que você vai conversar com os familiares e com o paciente, eles te passam o caso. Às vezes melhor do que o médico que te passou anteriormente. Eles te passam informações técnicas. Será que aquilo é o mais importante para ele naquele momento? Será que aquilo é acolher esse paciente? Como que você explora o valor desse paciente? Como que eu descubro que esse paciente quer ver os dois cachorrinhos? Putz, isso é importante? Talvez seja mais importante do que o próprio tratamento. Talvez isso traga, e a gente tem um grande déficit, é um problema, não conhece bem, que a gente já tentou fazer umas 520 mil vezes ambulatório pós-UTI, a gente não consegue, por vários motivos. Mas isso, quando você vai ver ambulatório pós-UTI, muitas vezes é o que fez a diferença no tratamento. E não é incomum no tratamento o paciente falar, putz, a situação que eu estou agora é pior do que se eu tivesse morrido. Isso a gente não recebe. A gente recebe, é bonitinho, quando o povo lá no grupo, olha, fulano de tal, ficou 4 meses aqui, olha como ele está bonitinho agora. Agora, o cara que saiu zoado, que a resposta dele é, putz, eu estou pior do que se eu tivesse morrido, a gente não recebe. Então, a gente tem que pensar bem o que a gente está fazendo. Como a gente orienta o tratamento? A gente orienta de forma direta, clara? Vamos ver para frente. O que a gente faz para manter a estrutura familiar, a estrutura social? A gente pensa nisso? Não, vamos preservar a vida. Vou ligar a nora. Às vezes, a gente entra num ciclo, a gente esquece de cuidar do entorno do paciente. É bonitinho, olha, fala, nossa, o paciente não é só o paciente, é o entorno. Mas quantas vezes a gente cuida disso efetivamente? E veja bem, eu estou falando, ainda adoro. Ontem, na visita, a gente estava discutindo pique. Nossa, super legal discutir pique, aumenta, diminui, faz salgadão, não faz salgadão, leva para tomo, descomprime, não descomprime. Todas essas coisas. Mas tem muito mais coisa que a gente tem que ver também, além do que da parte técnica. Falando em orientar os pacientes, eu gosto muito aqui do ICU Steps. É um site em inglês, que por acaso começou com pacientes que passaram na UTI, familiares que passaram na UTI, e foi adotado pela Sociedade Britânica de Terapia Intensiva. E eles são um pouco plurais, que eles colocam até em português. Você consegue algum material em português. É o português de Portugal, possivelmente pela proximidade com o país, mas você consegue uma cartilha para explicar. Eles chegam até o momento de falar, olha, e se o paciente não sobreviveu? O que acontece? O que eu tenho que fazer?
Quantas vezes vocês chegaram e conversaram sobre morte? Ah, só se o cara chega no bico do corpo. E não vou falar sobre isso. Não. Tá no cara que chegou no pós-operatório. Ele operou, chegou no pós-operatório. Os franceses vão muito além. Eles discutem, então, onde que o corpo vai. Como que você tem que tomar as medidas para o funeral. Putz, isso é traumático. Não. As famílias que receberam esse tipo de informação no trabalho do Brochard saíam mais satisfeitas. Mais do que os pacientes que tinham sobrevivido. Então, não estou inventando, não está sendo a minha mente doentia, podia ser, mas não é. É trabalho legal. Bom, legal. E onde tem que a criança? Tá todo esse cenário. Então, vamos lembrar de um caso, acho que, não sei se o presidente pegou, teve um cara, paciente, um acidente super grave, e foi para a UTI. Mês passado, e aí ele tinha lá seus 50 e poucos anos, e tinha 3 filhos. E uma esposa. A esposa veio, estava desplantando no sábado, eu conversei com a esposa e falou, putz, tem 3 filhos. Um tem 18, uma tem 14 e outra tem 4. Eu não sei, como está sendo? O de 18 não quer ver, não quer saber. A de 14, não, está tranquila. Ela quer ver, quer saber, quer saber. É de 4, ainda não falei nada. Falei, bom, se quiser, eu converso. Ela falou, não sei nem como conversar. Eu falei, não, a gente conversa, a gente vê como o filho quer conversar, pode trazer tudo. Ela perguntou, posso fazer chamada? Eu falei, lógico, pode, não sei o quê. Aí, perguntou, ele está ouvindo, não está ouvindo? Todos os filhos fizeram chamadas, falaram com o pai. E a telefone? O pai estava pedado, tudo. E deu uma pacificada. Ela, pelo menos, saiu mais tranquila. Eles eu não consegui ter contato, pelo menos visual, tudo. Mas isso foi muito bom, porque do sábado para o domingo, o paciente veio a falecer. Então, esse tipo de acolhimento, a gente não leva muito em consideração, mas pode eliminar vários traumas que uma criança de 14, de 12, de 18 anos vai levar para o resto da vida. Infelizmente, a gente não consegui falar, não deu tempo de a gente fazer toda essa abordagem. Depois, acho que eu mandei para vocês, e depois você passa para a Lu, passar para o pessoal da... Todas essas cartilhas que eu estou colocando aqui, eu acho que eu mandei para vocês ontem. Aí, Lu, depois, se quiser. Bom, e como que a gente prepara uma criança? Primeira coisa, a gente fala, qual a idade? Tanto faz a idade. Acabei de estar para você ter uma criança de 18 que não quer, não estou afim, isso também vai ser. E a irmã mais jovem falou, não, mas, putz, eu quero. Mas ela quer mesmo? Como que eu avalio isso? Ela sabe o que é uma UTI? Ela sabe o que ela vai encontrar na UTI? Como que o pai vai estar após um acidente de moto? Sabe o que é um tubo? O que é a máquina de diálise? O que é o ventilador? Como que eu avalio a compreensão que uma criança tem, qualquer seja a idade? Menos bebê que eu não consigo. Mas o bebê também é possível de se fazer visita. Se isso for válido ao paciente, isso trouxer melhor ao paciente. Infelizmente, a cartilha que eles têm pode ser até uma coisa para vocês jovens traduzirem, criar uma brasileira, fazer uma parceria, sei lá, tipo com Maurício de Souza, Turma da Mônica, coisa assim. Infelizmente, não tem em português no site que eu sigo e eu não achei nenhuma em português. A gente está desenvolvendo o material agora. Então, já pega... Não vai ficar tão bonitinho assim, porque é padrão HC, tá? Já, vai orientar a família. já pega. E aí, começa com... E acho que aí você vai entrar muito nesse detalhe, com atividades lúdicas, de pegar uma fotografia, de pegar um desenho, de entender o que é aquela criança, ou se ela já é mais velha, se ela já tem uma cognição melhor, ela pode fazer uma redação, se ela pode falar sobre alguma coisa que ela vivenciou, por exemplo, num filme, por exemplo.
em alguma atividade, isso vai ajudar muito a gente ter mecanismo de saber, putz, isso vai ser traumático, isso vai ser legal para essa criança. Legal nunca é, mas isso não vai ser um trauma e vai trazer mecanismos de enfrentamento para essa criança e, muitas vezes, ajudar na melhora do paciente. É isso que a gente vai avaliando. E aí, tem várias coisas. Ele pode desenhar ou colocar fotografias da família, sobre a pessoa que está internada no UTI, qual que é a relação com essa pessoa, que pode ser desde o pai, a mãe, o irmão, um amigo muito próximo. Qualquer pessoa que faça parte do círculo dessa criança, ela pode, e a gente pode ir avaliando. Putz, a primeira vez que ela vem, ela vai visitar? Não sei. Eu preciso primeiro explicar. E aqui a gente explica bonitinho. Olha que você entrar, você vai ver máquina de diálise, a cama, álcool gel, que mesmo vocês não usam, explicar para a criança que é para usar, monitores, ventilador, todas as coisas que tem. Você vai lá e explica, olha, tudo isso vai estar lá, cada um com a sua função. Quem que vai estar na unidade? Quem é o médico? A enfermeira? O que o médico faz? O que a enfermeira faz? O que o fisioterapeuta faz? O que o psicólogo faz? Ele pode estar sendo avaliado pela fono. O que a fono faz? Pode estar sendo avaliado pelo odonto. O que o odonto faz? E assim por diante. Ah, mas você explica que ele pode ter que esperar um tempinho, porque está na hora do banho. E durante esse tempinho, ele pode ficar brincando com a brochura dele, fazendo atividades lúdicas, quaisquer que sejam. E com isso a gente ganha mais elementos para saber se essa criança pode ou não ir fazer a visita naquele momento. Aqui é parte do que eu já descrevi para você, tudo que você vai ter que explicar para a criança, mostrar para a criança. Isso vai variar muito do entendimento que ela já tem, da carga que ela faz previamente. Você pode pedir como se fosse um feedback. Puxa, legal, desenha aqui quem você viu. Por exemplo, o médico feio, Rogerinho. Ela vai lá e desenha Rogerinho. Ah, desenha quem está falando com você. Ela vai lá e desenha a Isa, desenha a Lu. O que ele faz? Ela escreve ali. Durante aquele tempo que está esperando. E com isso você ganha mecanismos para saber se ela tem possibilidade. Ah, esses mecanismos eu entendo? Não, nem um pouco. Por isso eu sempre chamo quem entende. E depois dá para discutir. Obviamente que elas vão querer saber, ou eles, ou quem quer que venha, vão querer saber a nossa opinião. Falar, putz, como que é, como está o quadro clínico, etc. Não só o que viu. Aí tem que existir a troca entre nós e eles. Você pode deixar com a criança para ela falar, putz, o que eu vejo de problemas? Não precisa ser para hoje, talvez seja. Hoje eu não acho legal, vamos ver se amanhã está legal? Quem que ela ficou de dúvidas? Quem é o ponto de apoio para essa criança fora dali? Muitas vezes ela perdeu um ponto de apoio, mas quem substituiu essa criança? Eu posso montar um diário. Mais do que isso. É fundamental para ela não perca essa rotina. Ela vai para a escola, ela continua indo para a escola. Você comunica a professora. Fala com os pais e com os amigos mais próximos. Puxa, ela está nessa situação. Ele pode ir se dando. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, estou preocupado. E isso pode te ajudar a falar, olha, acho que agora é o momento da visita ou não o momento da visita. Tem um glossário explicando para nós, e muitas vezes nos comunicamos mal, como explicar para as crianças o que é cada coisa, de uma maneira simples, inteligível, para que eles entendam cada uma das coisas. E eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas. Por exemplo, você identificou, puxa, essa criança, ela já está entendendo uma perda, ela já está vendo algo que... como que eu posso fazer? Então, e aí eu trouxe aqui mais ou menos para cada criança como ela está. Por exemplo, é um livro pré-leitor, ele não precisa nem saber ler. Você vai lá, tem figuras, ele vai entender aquilo, mais ou menos igual o vídeo que acho que o Francisco e eu mandaram, que a gente consegue entender direitinho
parte de perda, mas às vezes ele não está na fase de perda, ele está na fase de raiva. Por que isso está acontecendo? Eu posso dar alguma coisa que não necessariamente é ligado com saúde. É ele entender e criar mecanismos para saber de como aquilo está acontecendo. E assim por diante. Nossa, eu estou me sentindo só. Meu principal parceiro, meu principal companheiro, agora está na UTI. Como que eu enfrento essa solidão? E se alguém quiser, tiver interesse, eu tenho alguns livros que dá para a gente ver isso. Alguns livros já são para leitores mais fluentes, para leitores que precisam ler. Às vezes você pode ler para essa criança, pedir para ela explicar. Agora estou me sentindo abandonado. Lembra que eu falei, olha, é bom que a criança siga a sua rotina. Porque muitas vezes a desestruturação que causa a internação na UTI faz com que a criança não siga a sua rotina e ela tenha uma sensação de abandono. Não sei se deu para ficar mais ou menos claro como que a gente identifica. O principal modo de identificar a necessidade de uma criança vir à UTI é conversando. É você indo lá e falando com o seu paciente. A necessidade do seu paciente. A necessidade dele não se resume a droga vasoativa, antibiótico, a cuidados para reabilitação, se resume a tudo. E muitas vezes, a maior preocupação dele é que o filho fica em casa. Assim como tinha um paciente que a maior preocupação dele era ver os cachorrinhos. Como que a gente vê isso? Será que o filho está preparado? Será que todo mundo está preparado? E acho que aí entra a parte que a gente tem que pedir ajuda. Mais ou menos que nem na CDS. Aí eu peço ajuda. Falo, olha, antes lá interconsulta, espero chegar à interconsulta, olha, preciso trazer, tenho esse cenário. E aí vem a avaliação da Isa, que vai falar para a gente entender um pouquinho melhor o que eles fazem, como que é essa avaliação, que é principalmente em atividades lúdicas, né? E como que a gente consegue entender e passar a nossa parte para eles e eles a deles para a gente. Isso toma atenção. Bom, dando seguimento, então, né, sou Isabela, psicóloga da divisão de psicologia, atuo lá na UTI, no 4CC, acompanhei aí com a IO, como ela contou dessa experiência, dessa visita da paciente morte de pai, com os netinhos que vieram para se despedir dessa avó, e vou te contar um pouco, né, da perspectiva da psicologia a respeito da visita de criança, dando seguimento aí ao que o Rogerinho já apresentou bem detalhadamente aí sobre como identificar essas necessidades também. Então, para a gente começar, a importância da visita, é muito importante a gente olhar para a criança. Né? Nosso foco é essa criança que está expressando esse desejo. Então, quando a visita ela é solicitada pela criança, ela pode auxiliar a lidar com ansiedade, sentimentos relacionados ao medo do abandono e da morte, trazidos por esse contexto da separação, da hospitalização. Também, no caso de um prognóstico mais reservado, ajudar a criança no processo de despedida do seu familiar, facilitando a elaboração do luto. E é muito importante que essa visita ela seja solicitada, a criança se sinta parte dessa vinda dela para cá. No caso dessa demanda do paciente, da família ou da equipe, é importante que a visita seja ofertada para essa criança, para que ela consiga expressar o seu desejo ou não de vir até o contexto hospitalar, porque muitas vezes é um contexto muito aversivo, tem muitas fantasias, muitos medos, né, de como está sendo esse lugar onde meu pai está lá, tiraram meu pai de mim, deixaram ele lá, né, então, justamente por isso, ofertar a visita para que a criança possa expressar ali o seu desejo de vir ou não. E nesses casos, quando a criança tem o desejo de entrar em contato com o paciente, mas não tem o desejo de vir até o hospital, a gente oferece a teleconsulta, né, como esse exemplo que o Rogerinho trouxe da própria ligação dos filhos conseguindo se comunicar e falar com o paciente, mesmo ele estando sedado, né? Mas viabilizar esse contato de alguma forma.
E também a visita tem os seus benefícios para o paciente, quando esse paciente está consciente, compactuante, né? De trazer um pouco dessa alegria, desse sentimento de esperança que a criança pode trazer, considerando o vínculo que eles tenham, representando esse elo com o mundo externo, um sentimento de segurança, de estar um pouco ali reunindo essa família de alguma forma, ainda que seja por poucos minutos durante aquele dia, né? E para isso, gente, é muito importante conhecer essa criança, entender, considerar o momento do desenvolvimento em que ela está. Qual é essa compreensão que ela tem, né? A criança vai se desenvolvendo e muitas vezes esse sofrimento, ela não consegue ainda simbolizar, né? Pela via da fala, de conseguir comunicar, verbalizar, identificar quais são os sentimentos presentes nesse processo. E muitas vezes isso se dá por meio de sintomas físicos, comportamentais, né, hipoprese, enurese, um medo muito, muito grande do escuro, de não querer ficar sozinha, essa criança muitas vezes numa irritabilidade, uma raiva muito intensa, não conseguindo dar razão para esse sentimento. Então, por isso, né, esse papel ali da psicologia para auxiliar também a vinda dessa criança e identificar como que ela está lidando com tudo isso. E falando um pouco mais específico da morte, né, alguns componentes importantes que a criança vai adquirindo ao longo do seu desenvolvimento, a universalidade, que é um dos primeiros, ali, que ela vai entendendo que tudo que é vivo morre, vê que a plantinha morreu, que o peixinho morreu, vai entendendo um pouco esse ciclo na natureza, e que é algo inevitável. A não funcionalidade, né, então, que é todas as funções definidoras da vida cessam com a morte, não tem mais movimento ali, acabou com a morte. E a irreversibilidade é um conceito mais complexo, né, que ela vai adquirindo com o tempo, com o passar desse desenvolvimento, que é de entender que não tem essa volta, né, do familiar, do paciente ali, e que justamente é algo que depende muito de do contexto que essa criança está inserida, né? Qual é a noção de morte também que é vinculada nessa família, né? Se falam sobre isso ou não, o tabu muitas vezes que existe a respeito desse tema. Então, a literatura traz, né, que em geral, a maioria das crianças saudáveis tem um conceito de morte entre 5 e 7 anos, visto que é nessa idade que a maior parte delas faz a transição do pensamento pré-operacional para o operacional concreto. Isso pensando algo mais da psicologia, do desenvolvimento do Piaget, que ele propõe essas fases do desenvolvimento, né? Cognitiva, né? Isso. Então, a cultura exerce uma grande influência, né? Se a gente pensa no jogo de videogame, que ele joga ali, o personagem dele morre e ele revive, né? Como que é essa morte que ele está entendendo muitas vezes? No filme de super-herói, o super-herói morre, depois renasce, volta. Então, tudo isso vai influenciando a compreensão que essa criança pode adquirir e desenvolvendo da morte. Aqui é algo mais resumido, e vale sempre ressaltar que não é definitivo em cada fase, é uma compreensão mais geral, né? Pensando nessas fases do desenvolvimento, como que a criança vai se apropriando desse conceito de morte, né? Então, antes ali dos 2 anos, nessa via muito do sensório motor, a criança percebe essa falta, mas ela não consegue nomear, não consegue, né, expressar intelectualmente ali e nem confirmar a permanência dessa perda. Ela vê que alguém some e depois vai voltando e vai identificando nessas relações que ela vai estabelecendo com os adultos próximos dela. Entre 3 e 5 anos, vai começando a adquirir essa compreensão da morte como um fenômeno temporário, irreversível ainda, por justamente ter essa dificuldade ainda do conceito da irreversibilidade, né, que é algo mais abstrato ainda. Entre 6 e 9 anos, o pensamento concreto vai se desenvolvendo, pela criança estar na idade escolar também, a criança vai entendendo a causalidade, não funcionalidade e irreversibilidade da morte. E a partir dos 10 até a adolescência, o conceito de morte torna-se mais abstrato e compreendem a morte como inevitável e universal. E a partir daí surgem também as crises existenciais, né, de se entender enquanto alguém que vai morrer, como lidar com essa angústia que vem a partir desse contato com a morte. Então, o quanto um contexto de adoecimento, de internação, pode evocar esse medo da morte na criança, dependendo da forma como isso está sendo conduzido, tanto pela família, quanto pela equipe, no nível de informações que estão sendo transmitidas para essa criança também. Então, falando um pouco da nossa atuação nesses contextos, né? Inicialmente, a gente avalia por meio dessas atividades lúdicas, né? O material que o Rogério trouxe
bem interessante de acompanhar, né, posteriormente também como se dá essa repercussão emocional da criança. No caso do contexto da visita, a nossa avaliação é um pouco mais direcionada para esse momento atual, né? Então, por meio do desenho, por meio da brincadeira, tentando estabelecer esse vínculo com a criança para que ela consiga ir expressando alguns desses pontos importantes da gente compreender. Então, compreender o desejo e a expectativa da criança em relação à visita, né? Como que foi que isso surgiu. O grau de parentesco e vinculação que a criança estabelece com o paciente, como é esse vínculo, se tem uma proximidade ou não, como que se dá, né, no cotidiano fora do hospital. O momento do desenvolvimento infantil e os recursos psíquicos dessa criança, como a gente estava falando, que é algo que vai se desenvolvendo, né? A compreensão que ela tem sobre o ambiente hospitalar. Na cartilha que o Rogerinho apresentou, né, ali a imagem mostrando cada elemento. Então, a gente, muitas vezes, explicar para a criança o que é um hospital, às vezes ela nunca foi, ou às vezes já tem uma experiência anterior e ela já sabe o porquê do jaleco, o que quer dizer as pessoas vestidas dessa forma, para ela entender um pouco desse ambiente onde ela está e o ambiente onde ela pode entrar, né, indo para a visita. Também qual é a compreensão dela sobre o estado de saúde do paciente. O que foi dito, o que foi passado de informação para essa criança sobre o quadro do paciente, como que está, né, essa informação entre a família. E, a partir disso, investigar quais são as fantasias presentes em relação à internação. Nesse processo do desenvolvimento psíquico da criança, muitas vezes, nas fases mais anteriores, assim, né, entre os 3, 5 anos ali, tem um pensamento muito egóico de se achar, às vezes, culpada pelo que pode ter acontecido com o familiar. Então, entendendo se existem fantasias presentes que podem estar trazendo sofrimento para essa criança. Como a gente já viu, muitas vezes ela não consegue verbalizar, mas expressa isso de outras formas, dos sintomas físicos, comportamentais. E a partir disso, dessa avaliação que é feita, como a gente percebe o contexto dessa criança, as condições, os recursos que ela tem para realizar essa visita, a gente prepara a entrada dela para esse encontro com o familiar. Então, informando como ela vai encontrar o paciente. Se existem invasões, se tem o canil no nariz, se tem o tubo na boca, para que funcionam esses aparelhos, para que ela já vá se preparando para o ambiente onde ela vai ser inserida. Também as alterações de imagem corporal que podem existir, então, queimaduras, deformidades, amputações, né, já informando a criança previamente sobre isso. Um ponto muito importante é de informar e garantir que o desejo da criança sobre o tempo de permanência ali vai ser sempre priorizado e respeitado. Então, de fazer esse compromisso com a criança antes que, a qualquer momento, qualquer desconforto que ela possa sentir, a gente tenha a abertura para sair e finalizar essa visita, a gente vai sempre respeitar o tempo dela também, né? Porque muitas vezes, se está, às vezes, acompanhado de outros membros da família, ficam os membros da família, não, fica mais, fala isso, faz aquilo, e você vê que a criança não tem recursos para, né, falar sobre, mas ela está visivelmente desconfortável, no comportamento físico ali, né, a expressão não verbal da criança. E durante a visita, ir acompanhando a repercussão emocional desse momento, como que a criança fica ali na relação com o paciente. Muitas vezes vão surgindo dúvidas, né? Nesse caso que aí eu trouxe, as crianças eram bem novinhas, eram 2 netinhos, e eles foram perguntando, por que é isso? Por que é esse tubo? O que é isso no nariz dela? O que a TV está fazendo aqui? Né? Eles iam trazendo essa curiosidade. Mesmo a gente explicando anteriormente, no momento da visita vai surgindo também novas questões. E acompanhando essa visita, mediante o contato e a comunicação, quando ela é possível, né, da criança com o paciente. Se for o desejo da criança, oferecer um momento de privacidade, mas sempre se mantendo no campo visual para que a criança saiba que ela está amparada ali, né, para ela não se sentir desassistida nesse momento. Finalizando esse momento da visita, avaliar a repercussão da mesma, né, oferecendo essa escuta, o acolhimento, tentando auxiliar a mediação da criança com esses sentimentos, o que ela sentiu, e fazendo esse trabalho também de psicoeducação com a criança, que muitas vezes, quando a família está junto, é uma forma de auxiliar essa família a mediar isso em casa depois também, porque pode suscitar muitas questões essa vinda até o hospital.
desse caso que eu trouxe eles no momento posterior, fazendo os desenhos ali, e uma pergunta para você ficou com medo? Aí outro, não, medo porque eu fiquei com medo da vovozinha daquele jeito, ela não fica assim, né, com esse tubo na boca. Então, vai surgindo ali essas questões, né, os sentimentos, a criança vai colocando isso para fora da via que é possível para ela naquele momento. Fechar esse encontro e dar a oportunidade que ela faça um desenho para ser deixado com o familiar doente, ou às vezes, dependendo do recurso, se essa criança prefere escrever uma carta, a gente teve criança que preferiu fazer uma dobradura para deixar, né, dando essa finalização por meio da construção de algo que ela possa deixar com o paciente. E também orientar esses pais responsáveis, familiares ali, né, sobre o que foi percebido nessa avaliação da criança, sobre como aconteceu essa visita, como foi esse momento posterior, né, e também orientando um pouco sobre esse manejo, o que pode aparecer depois, né, em casa. Informando o papel do adulto nesse processo. Né? Isso é algo que toda a equipe pode auxiliar, né? Não só a psicologia, assim, de informar esse papel de facilitador, como que o familiar pode fazer isso. Então, acolhendo, legitimando os sentimentos da criança, para que ela saiba que faz parte esses sentimentos que ela está sentindo. Muitas vezes o adulto está com uma dificuldade muito grande também, porque está diretamente afetado por essa situação, a configuração familiar foi muito modificada pela hospitalização, é um adulto que às vezes está sobrecarregado, dando conta de tudo ali, e tem dificuldade de abordar essa questão, né, de como fazer isso. Então, ouvindo já é o primeiro passo, né, de saber que afirmar para a criança para que ela se sinta segura, para expressar os sentimentos, que vai ter sempre alguém ali com ela, e que ela não está sozinha, que o adulto também está sentindo a tristeza, é normal sentir vontade de chorar, de orientando mesmo essa criança para as reações emocionais que podem vir. As explicações sempre sinceras, diretas e relacionadas à experiência da criança, como foi, o que você viu, como que você se sentiu, o que você achou disso, né? O que você achou do hospital? Muito legal no recurso que o Rogério trouxe de fazer esses desenhos depois para a gente ver a representação visual que a criança faz da vivência dela, né? Uma forma de elaboração. Como a criança tem ainda a dificuldade da simbolização, o desenho é uma forma dela ir simbolizando esses afetos que foram trazidos por essa vivência. E a comunicação ser sempre acessível, de acordo com o estágio do desenvolvimento. Aqui alguns exemplos, né? Reafirmando que a criança não teve culpa pelo que aconteceu, é normal sentir medo, raiva, tristeza, vontade de chorar. Outras pessoas também estão sentindo isso, eu também estou sentindo isso, a vovó também está sentindo isso. E nós estaremos juntos com você para reafirmar esse vínculo da criança com a família, para que ela se sinta amparada para ir expressando esses sentimentos, esse sofrimento, dando vazão para além desses sintomas físicos, comportamentais. E tomando esse cuidado, né, com eufemismos que muitas vezes estão relacionados com um receio muito grande de abordar o assunto da morte, do adoecimento. Então, viajou, partiu, virou uma estrelinha. Podem gerar confusões na compreensão da criança sobre esse momento, e muitas vezes falta de expectativa. Não, se o papai viajou, uma hora ele vai voltar. E como fica, né? Essa volta nunca chega. Então, mais importante do que ter respostas prontas sobre a morte, sobre esse momento, é permitir um espaço em que a criança possa falar, criar, inventar, por justamente ser uma fase muito lúdica. Né? Então, por meio da brincadeira, muitas vezes, por meio de músicas que a criança possa trazer conforme vai crescendo, né? Então, na adolescência, tem uma identificação muito grande com músicas, séries, né? Um recurso comum no trabalho junto com adolescentes é de construir uma playlist que o adolescente possa ir expressando ali como que ele está se sentindo por meio dessas músicas também. E não há problema em dizer para a criança, não sei, nunca pensei sobre isso. Isso possibilita abrir espaço para a construção conjunta de sentidos e significados desse momento. Então, muitas vezes, depois de uma visita, podem surgir perguntas da criança. Mas o que é morrer? Eu também vou morrer? Dói? Né? O que é isso? Vai sair bem ou não? E, às vezes, o próprio familiar não sabe, né? E tem o receio de trazer e falar isso para a criança e gerar mais desamparo, uma criança que já está ali sofrendo bastante. Mas dizer com essa segurança de, olha, eu também não sei, o que você acha? Né? O que você acha que pode acontecer? O que você acha que é morrer? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe o que vem depois. Queria saber o que você pensa sobre isso, né?
E a literatura infantil, o Rogério trouxe livros muito legais ali de exemplos, né, para serem disparadores dessa conversa, que podem auxiliar também a criança a fazendo essa mediação dos sentimentos dela, as animações, né, muitos filmes que abordam essa questão também e podem ser utilizados também como recurso. Então, aqui é um pouco do que eu já tinha falado, do adulto, muitas vezes, está com dificuldade de lidar com esse momento e não consegue abordar isso de forma direta com a criança, trazendo mais insegurança, mais incerteza. Então, a criança percebe por meio, né, da comunicação não verbal entre a família, os silêncios, a troca de olhar, o cochicho. A criança percebe que tem alguma coisa de diferente acontecendo nessa família e não estão abrindo isso para ela. Né? Então, pensar no desamparo que essa dificuldade também de elaborar esse momento, de expressar, comunicar isso para a criança pode trazer, né? E aqui algumas referências também sobre isso. E é isso, quero... Entendi. Dúvidas, perguntas? Eu só agradecer a professora, porque eu, nesse momento, me sinto muito feliz de estar fazendo isso nesse com esse tipo de coisa. Na realidade, eu estou uma coisa muito importante ainda. Então, assim, a situação que eu tenho agora de felicidade por estar envolvido. Muito importante para mim. Apesar de que é muito distante para todos os hospitais, né? Assim, agora, no HC, né, isso que a Isa apresentou é um protocolo que a gente tem interno da psicologia, né, para orientar esse atendimento. Mas nós estamos em construção de um protocolo institucional, que vai ser publicado pelo pessoal da qualidade e que vai estar disponível para todos nós, todo mundo sendo responsável por essa questão da pesquisa também. Então, para que a gente não precise, porque hoje a gente ainda precisa de muitas autorizações, digamos assim. Né? Vocês falam para a gente vai lá, tenta planejar, em alguns casos eles pedem autorização da diretoria de corpo clínico, e aí a diretoria fala que a gente tem que acompanhar, então, isso atrasa muito o processo, isso às vezes desencoraja para algumas pessoas o processo, você fala, meu Deus, é tanto trabalho que eu vou esperar esse paciente para a enfermaria para a gente chamar essa criança, que é mais fácil, né? Só que às vezes não tem esse tempo, né? E não é que não tem esse tempo só porque ele vai morrer, porque essa criança está em sofrimento. O que às vezes difere um pouco, né, da nossa visão e da visão das outras pessoas da equipe é o foco na criança. Porque a maior parte das pessoas da equipe, mesmo da família, vai considerando muito o desejo do paciente. É o desejo do paciente de ver essa criança, ou o desejo da família de trazer a criança, imaginando que talvez ele vai melhorar, né? E quando a Isa fala da importância do benefício, né, para esse paciente, não é só uma questão dele se sentir melhor, né, ou dele ter pelo que lutar, mas trazê-lo de volta a uma posição de sujeito, né? A gente, na vida, vai escolhendo um monte de coisa. Vocês acordaram hoje, escolheram se vocês iam tomar café ou não, se ia dormir mais um pouquinho, né, e deixar o café para depois, para poder vir depois. A gente faz escolhas e tomadas de decisões para a nossa vida o tempo todo. Quando o paciente entra no hospital, quem faz essas escolhas por ele somos nós. Muitas vezes. Então, a tentativa de ouvi-lo para que ele possa ser mantido nesse lugar de sujeito e não de um objeto de intervenção, né, trazendo essa importância que o Rogério falou da questão da biografia. Nós não estamos aqui cuidando só de um corpo, só da biologia, né, de uma história de vida, com tudo aquilo que é importante para ele. Então, quando a gente traz a criança, ele pode perguntar, por exemplo, como você está indo na escola? Você está lembrando da razão do cachorro? Né? Qualquer coisa que seja da rotina familiar, você coloca ele de novo nesse lugar de pai, coloca de novo nesse lugar de sujeito. Então, é super importante isso para esse desenvolvimento da pessoa. Mas a gente olha prioritariamente a questão da criança. Então, o desejo pela visita, para nós, é sempre melhor que a carta da criança, que ela peça para vir, né? E a ideia que a gente tem com o protocolo institucional é que também não precise sempre da avaliação da psicologia, né? Que a gente tem vivido um momento muito difícil aqui, né? Assim,
quando eu trabalhava na assistência, junto com o Rogerinho, quando eu era feliz, né? Foi a da chefe, só pra gente Quando eu era feliz, e quando eu escrevi esse protocolo, né, naquela época, a gente tinha aqui 60 psicólogos, mais 30 aprimorandos, mais alguns especializantes. Já teve momentos que a gente bateu mais de 100 pessoas na casa. Hoje, depois da pandemia, trouxe uma série de reflexões para todos nós, e muita gente que faz consultório, por exemplo, tem atendimento online, a família lá longe, né, podendo fazer seu consultório online, vai ficar no HC para ganhar um salário super baixo, para quê? Eu tive uma demandada, foram, acho que 20 ou 22 pessoas da pandemia para cá, que pediram demissão, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho 20 pessoas na casa. E em vez de 30 aprimorandos, 12. Né? Então, isso reduz muito a nossa capacidade operacional. Então, no mundo ideal, a gente acompanharia todas as visitas de criança. No mundo real, a gente não consegue fazer isso. E não é justo que uma visita não possa ocorrer, porque a equipe da psicologia não pode acompanhar. Então, outras pessoas têm que ser capazes disso. A gente está definindo critérios. Né? Então, crianças menores do que 7 anos, que tem a ver com esse conceito da morte que a Isa apresentou, pacientes que estão muito invadidos ou com alguma alteração da imagem corporal, ou que a própria criança esteja demonstrando esse sofrimento dela, ou começou a ter febre, ou voltou a fazer xixi na cama, não consegue dormir, fica com medo, tem terror noturno, ou apresentou, assim, está agressivo na escola, ou mesmo perda do desempenho escolar, né? São todos sinais para a gente que demonstram o sofrimento dessa criança. Né? Então, a gente está colocando tudo isso nesse protocolo, que logo, logo vai ser publicado, e a gente pretende que isso ajude todos nós a fazermos melhor, porque a gente já tenta fazer bem, né? Aqui, que é cuidar da pessoa. Né? E acho que isso que você colocou, assim, não é uma realidade só de onde você vem, é uma realidade de todo mundo. Então, você vê aqui, que seria um lugar, né, de excelência nesse sentido, nós estamos fazendo isso esse ano. Só acrescentando o que a Lucy está falando. Geralmente, quase todo dia os residentes me olham como se eu fosse um ET. Quando você quer trazer a criança? Não, você. Quem vem na visita? Vem a esposa. Quantos que eles têm? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Como que eles estão? Não sabe. Não, peraí. Assim, lembra, é o paciente, o entorno. Aí, não, tem 3 filhos, nossa, tá um caos lá em casa, um tá na casa da avó, tudo isso. E aí, isso é parte de vocês. Vocês estão fazendo atendimento. Às vezes o cara tem treinado uma semana e a gente não acessou quem que é esse cara. Esse cara que eu tô falando com a gente. Daqui a pouco ele denuncia. Desógeno. Não, tô falando, a gíria, é a paciente, ou o paciente é quem está lá. Quem que eu estou cuidando? Se eu não sei isso, você vai identificar uma criança em sofrimento, que nem ela falou. Isso é muito, muito, muito importante. Às vezes, a primeira coisa, imagina, a gente já teve vários casos, se ele for o paciente, a primeira coisa que ele teve um paciente, no meio da pandemia, que veio de uma cidade, chegou aqui, eu tinha umas bolsinhas na Interfemicist, que eu dava para os pacientes escreverem. Aí o paciente acordou, eu falei, não, sem sedação, a primeira coisa que ele escreveu foi: eu estou na cidade que ele estava. Eu falei, não, o senhor não está na cidade que o senhor está. Tá. Ele falou, não, você está mentindo. Aí eu tive que pegar o tablet, levar, trazer. A primeira coisa que ele queria saber era da esposa. Eles foram internados juntos no mesmo dia com Covid. E a primeira coisa que ele queria saber era da esposa, que, infelizmente, tinha falecido. Eu coloquei ele para conversar com os filhos, antes perguntei para os filhos, perguntei para eles, porque esse serviço e tudo. Mas olha o grau. Olha, o que ele está falando? Estamos aqui ventilando, beleza, vamos dar 6 miligramas de dexametasona, prona, distrona, etc. Não, tem muito mais coisa. O cara acabou de acordar, a primeira preocupação dele é: cadê minha esposa? A gente foi internado juntos. Eu acho que eu ainda estou na cidade X. Eu falo, não, você está na cidade Y. Agora eu preciso mandar para cá. Então,
Isso, ele não estava preocupado se ele estava com tubo na garganta, ele não preocupou, quando vai tirar esse troço? Que sequela Covid eu tive, né? Ele preocupou. Cadê minha esposa? A primeira coisa que ele escreveu. Nesse sentido, desculpa, que falou, esse caso foi muito emblemático, talvez a gente esteja na comunicação. É uma pacientinha que foi uma HSA, e ela foi uma secretária totalmente em casa, assim, ela entrou em coma, e as crianças tinham presenciado, né? E a família era muito religiosa, e uma das filhas não aceitava a ideia do morte sectário, no primeiro momento. Ela achava que ia orar, que ia rezar, e a mãe dela ia voltar, assim. E me marcou muito, porque no momento que a gente foi fazendo essa questão de vínculo, os netinhos viram ela passando mal, e eles não sabem como você controla, a gente não sabe como contar. E na hora que a gente falou, a gente pode ajudar nisso, a gente pode nesse contato, aí ela foi entendendo que a gente não estava ali só sendo um técnico que vai desligar os aparelhos, sabe? E aí é uma comunicação que ia ser catastrófica, que poderia, sei lá, envolver advogado, e não vou deixar que isso não é mais sectário. Acabou sendo um momento de acolhimento da família. Todo mundo pôde orar, enfim, a gente respeitou crenças aqui, e a gente conseguiu seguir com o protocolo de morte sectária. Então, eu marcou muito. E aí foi isso. Eu tinha essa demanda da família, nós, né? A gente continuou que eles vão vir antes de tudo isso ser feito. E aí a gente foi entender, mas tudo bem, eles vão vir, mas vamos ver se eles querem entrar, como que eles vão entrar. O meu trabalho, depois de conseguir continuar com o protocolo de morte sectária, ficou 1 milhão de vezes mais fácil. Foi muito difícil, mas foi muito mais fácil, assim. E o clique para essa família foi a gente se importar tanto a ponto de se mobilizar das crianças em casa. E uma coisa que foi a enfermagem, na unidade, todo mundo ficou meio receoso, assim, mas criança pode entrar, né? Quase 4 anos, vai fazer bem para essa criança, né? Então, a gente poder explicar que a gente pensa direitinho antes, tem toda uma ideia, assim, antes de fazer isso, assim, para a equipe, a gente tem que explicar como é o planejamento, né? Porque é uma questão cultural, né? Mas para que traumatizar mais ainda? Depois você compra em casa, então tem Conversas, né? A respeito das visitas. Porque traumatiza não saber, né? Exato. Eu acho que o que as pessoas às vezes pensam, uma que eu acho que a gente subestima a criança, né? Eu estava comentando com a Isa alguns casos, porque a gente pensa na visita de criança, nós estamos falando aqui da UTI adulto, mas isso acontece na UTI pediátrica, né, na UAC, isso acontece, por exemplo, na UTI NEL, né, com seu irmãozinho, a visita dos irmãos, então cada contexto traz uma especificidade. Mas eu me lembro uma vez que uma mulher, ela estava com leucemia e foi evoluindo mesmo, os 3 filhos vieram. Tinha, acho que 6, 5 e... tinha 7, 5 e o outro era pequenininho, de 2 para 3 anos. Fizeram a visita, tudo bem, cada um lidou de uma forma, mas o pequenininho, quando foi sair no colo do pai, o pai falou, e a mulher entubada, sedada, fala, tchau, mamãe, fica com Deus. Ele falou, tchau, mamãe, fica com Deus. Aí ele olhou para o pai e falou, papai, a mamãe falou que ela já está. Então, essa percepção que eles têm, né, uma outra criança que foi uma tragédia, que o pai foi sair com o carro da garagem e atropelou o menininho. E também evoluiu para a morte encefálica. E assim, pai, uma culpa tremenda, né, para sempre. As irmãs vieram visitar. E elas perguntaram, e obviamente isso tem a ver com a vida delas, o que é importante para elas, coisas que elas gostam de fazer, né? Então, uma delas era bem cheinha, assim, e a preocupação dela era por que ele estava tomando só o leitinho pelo nariz. Ele não come nada, né? E na hora de deixar o desenho para ele, ela fez uma panela de comida para ele, afinal de contas, né? Mas na hora de ir embora, a mãe fala tchau, Luiz Felipe, a gente espera você em casa, né? E ela só falou, tchau, Luiz Felipe. Fala para ele que você espera ele em casa. Ela fez, só abaixou a cabeça e fez não. Ela sabia que ele não ia voltar, né? Então, eles têm uma percepção sobre a morte que é muito mais do que essa que a gente imagina. E nas falas, a gente vai vendo, por exemplo, essa coisa da viajou, virou estrelinha, é sempre melhor a gente evitar, mas às vezes, na dinâmica daquela família, sempre ela falou sobre morte, falando que virou uma estrelinha. Então, naquele caso, às vezes vira isso, tem que falar que vai virar uma estrelinha. A ressalva que eu faço no atendimento com a criança, porque ela falava, eu não quero que meu pai vire uma estrelinha.
durante o tempo. Mas tem algumas coisas que não estão no nosso controle. Só que essa estrelinha, ela não fica no céu. Essa estrelinha fica aqui dentro. Você. Toda hora você vai poder visitar, vai poder ter essa anela, vai poder ter ela, coisas que você viu. Porque é isso, assim, a presença física da pessoa pode ir embora. Mas tudo que a gente é também por essa vivência que a gente teve com essa pessoa. Esse é o trabalho do luto para todos nós. E que não fica fácil nunca, né? Mas se a gente consegue proporcionar essa escuta, a nomeação, a validação dos sentimentos, né? E também essa despedida, essa introjeção dessa pessoa dentro da gente, para a gente não se sentir tão longe, isso vai ajudando nesse trabalho. Então, a gente está falando da visita de uma maneira geral, não só nos casos, né, de prognóstico reservado ou da questão do óbito, como neste caso, né, que é super importante. E depois de muito tempo, vocês provavelmente não vão lembrar da carinha das pessoas que vocês atenderam, mas eles vão lembrar. E a vivência do luto deles, tanto da família quanto dessas crianças, vai ser facilitada, ou pode ser até complicada, dependendo do que a gente quiser, mas nesse caso vai ser facilitada porque vocês puderam fazer dessa forma. Né? Agora, mesmo quando a gente entende que esse paciente vai voltar para casa e tudo mais, é importante que essa criança possa, se for um desejo dela. Vocês têm algum pensamento contrário, que é uma deformidade muito grande, assim, a gente trata muito questão de trauma, né? Então, se existe uma deformidade facial muito importante, ou um paciente grande queimado, que tem queimadura em face, assim. É que vocês abordam nesse cenário, porque isso também, né? Pensando também na questão do medo, da percepção de dor da própria criança, assim. Como é que vocês abordam esse tipo de situação? Eu queria falar primeiro de voltar ao foco que a gente diz da criança, né? Como está sendo para essa criança, o que ela está sabendo, porque muitas vezes a criança pode estar super por dentro, pela família estar comunicando, então se essa criança já sabe dessas informações, tem uma noção de como seria, tem uma possibilidade de ir fazendo essa mediação. Ou dependendo do que ela escutou, às vezes ela imagina uma coisa muito pior do que é de verdade. Né? Depende da idade também, tá? Essa questão. Se você pega, por exemplo, se você observar crianças de 3, 4 anos que fazem quimioterapia brincando, de repente, assim, ali, e um tá carequinho, o outro não, ele vai virar e falar assim, o que aconteceu com o seu cabelo? Caiu, e continua brincando. X. Uma criança de 8 anos, ela vai se sentir mal se alguém perguntar que o cabelo caiu, porque o que aconteceu com o cabelo e tudo mais, porque eu já tenho uma questão mais relacionada à imagem corporal, né? E a importância disso para o outro. Então, eu preciso pensar no momento do desenvolvimento, eu preciso pensar na qualidade da relação que a pessoa tem e naquilo que ela já sabe. Porque, via de regra, todas as vezes que eu fiz a visita, né, foi produtivo. Mesmo nessas condições. Né? Então, a gente, obviamente, explica como vai estar e tudo mais, mas, assim, casos, por exemplo, de amputação, algumas coisas assim, que a irmãzinha veio visitar o irmão mais velho, né? Nossa, ela chegou, já foi, abraçou ele, tudo. A questão da perna veio tão depois do contato, sabe? O mais importante era estar com ele, estar dividindo com ele, contar o que ela estava passando na semana, perguntar como que estava aqui para ele, né? Se estava doendo, se não estava doendo, tinha outras coisas. Então, acho que é bem particular isso, sabe? A gente sempre coloca, por exemplo, nesses casos que tem muita alteração visual, é bom chamar a gente. Aí é melhor não fazer sozinho. É um dos critérios que a gente tem colocado para poder acionar a gente para acompanhar, fazer mais planejado. Não, eu queria só fazer muita vez assim, uma coisa que quando eu era criança e adolescente, muito mais a respeito da morte, da percepção que a gente tem. Eu tinha uns 12 anos, né, e meu avô faleceu faz tempo, e minha avó era sozinha hoje em dia. E aí, minha avó estava em casa, assim, separando umas roupas, aí minha mãe perguntou para ela assim, o que você está fazendo essas roupas aí? Aí ela falou assim, não, estou separando essas roupas aqui para o dia que eu morrer, colocar essas roupas em mim, no caixão, para encher essas roupas aqui. Nossa, foi um maior rebuliço em casa, né, que eu tinha gritando assim, a mãe falou, meu Deus, minha mãe vai depressão, ele vai morrer, vamos colocar o psicólogo, não sei o quê. E, na época, eu fiquei meio que sem entender, assim, direito o que estava acontecendo na situação, eu era um pouco mais velho, mas não tinha parado para pensar, assim, eu revi essa situação depois de vários anos, assim,
uma dessas, pensando sobre a morte mesmo. E eu entendi, assim, que pra minha avó, que é uma cultura japonesa, a morte é uma coisa super natural, assim, de ser conversado. Então, para ela, era super normal o que ela estava falando assim. Não, você vai uma ficar aqui vestindo isso aqui para morrer. Para ela era, pá, vou tomar café, tomo com manteiga. Na cultura, na visão da minha mãe, que ela, minha avó nasceu no Japão, segundo no Japão, minha mãe nasceu no Brasil. Aqui a gente tem assim, uma cultura da morte, com meu Deus. Então, sempre, às vezes, eu converso com ela, estava falando, inclusive, quando eu comecei a faculdade, eu comecei um pouco mais novo. E aí eu falei para ela assim, pô, mãe, hoje na aula a gente fez uma diretiva antecipada de vida. Então, quando eu morrer, eu quero que faça isso comigo, quando eu tiver, não puder responder. Amigo, você é maluco e tal. Meu Deus, é mais, bota na boca, não sei o quê. Já atrai coisa ruim. Só atrai coisa ruim. E eu falei, tipo, não, eu quero que faça aqui, escreve já, tal, se você quiser ver depois. Aí eu acho que no Brasil a gente tem realmente muita aversão a algumas coisas que são muito tabus, assim. Então, eu achei até, inclusive, saber de, por exemplo, você vê uma pessoa oriental, você é japonês, às vezes faz diferença, né? Tipo, você entender da procedência da pessoa e entender um pouco da religião. Até que o professor Marcelo mandou até um texto uma vez sobre, acho que a religião shintoísta, alguma coisa assim, que tinha um paciente internado, alguma coisa, agora, nossa, é correto. Mas eu acho legal assim, a gente ter esse conhecimento, porque, pô, você vê, sei lá, uma pessoa oriental sabe que o povo desse japonês pode introduzir um pouco mais das temas de morte em relação a outra, que, sei lá, é brasileira. Então, eu acho que isso faz super sentido o que o Rodrigo falou em relação a você saber a biografia, sabe, da pessoa. Na verdade, acho que agora a gente teve uma paciente que faleceu, uma paciente muçulmana, faleceu, e está no Ramadã, então falecer durante o Ramadã é uma bênção. Então, isso para eles é uma bênção. Eles têm, uma das coisas, quando você está cuidando, eu não sei, provavelmente eles não eram sunitas, porque, mas sunitas, judeus, é super comum a hora que você comunica o óbito, principalmente os ortodoxos, eles rasgarem a roupa. Eles falam, nossa, surtou. Não, isso é cultural. Vai rasgar a roupa. Aquilo é a expressão milenar deles de dor e você respeitar. Por exemplo, a gente estava preocupado em saber para onde está virado o Meca. Por quê? Porque na hora dos ritos fúnebres, você tem, durante o Ramadã, até umas 5 até o pôr do sol, mas umas 5 da tarde, a gente tem que. Não sei se foi feito tudo isso, porque depois você me corrige, porque acho que foi na segunda, né? Você tem que colocar no mortuário, eles não usam caixão, etc, etc. Então, você tem tudo. Para o japonês, também a gente tem que saber o que eles seguem, porque tem uma linha budista ali, meio budista, meio shintoísta, tem uma coisa. E o Brasil, como um país multicultural, isso é uma coisa de maior respeito que você pode ter para o momento ali. Você respeitar isso, independente do que você acredite. Ali é o momento de você respeitar a família, respeitar o que eles vão falar, dar o tempo necessário para eles. Isso elimina uma série de traumas para as pessoas e que ficam justamente por isso. Então, é muito importante que o Taniguchi está falando ali a respeito disso. Você conhecer, você saber o que você está tratando. O tratamento não termina no momento da morte, vai terminar muito depois disso. Você está tratando todas as pessoas que estavam ao redor desse paciente, todo esse núcleo familiar, que às vezes falam que eu sou grato, que eu pergunto. Então, uma semana aqui você não sabe quem que é. E aí, não, precisava. É isso, eu acho que isso faz parte do tratamento, isso faz parte, muitas vezes, para o paciente estar internado, mais do que propriamente eu tenho trouxe. Nossa, para várias culturas, a morte é uma parte natural da vida, né? Acho que foi até o Marcelo que falou na entrevista, tá? A morte bem escondida, mas é um elefante no meio do caminho que a gente tem que tratar, e como a Lu falou, diretamente, para qualquer idade. Ele pode morrer? Se ele pode? Pode.
é direto, o papo é reto, e depois você acolhe, você fala tudo, você mostra, que nem aí eu falou, nossa, a gente está do mesmo lado. Não é porque a hora que fez a segunda prova de morte ele está legalmente morto, que eu vou desligar os aparelhos, dá para fazer todos os ritos, todas as coisas. Acho que essa parte de acolhimento não deve nunca ser deixada de lado, diferenciada. Isso é fundamental. E é aquilo que eu falei, isso é uma parte invisível, é um ponto cego nosso. A gente não vê porque a gente não sai do ambulatório pós-TI. Mas isso é coisa que acarreta de estresse pós-traumático, doença mental, etc. Para o resto da vida aí, às vezes, as pessoas ficam, acho que é uma responsabilidade nossa. E aquilo que a Lu falou. Putz, você não vai lembrar, mas o que você falou naquele momento, a sensação que a pessoa teve, o que ela sentiu, ela vai carregar para o resto da vida. Se eu negasse para um paciente que é muçulmano no Ramadã, ele fazer a reza e voltar o corpo da mãe para a Meca, ele vai se culpar para o resto da vida. Fator de luto complicado, né? Que foi provocado pela gente, né? Não foi pela doença, não foi pela morte, foi pela atuação dele, né? Então, mesmo quando parece que a gente não tem muita coisa para ofertar, a gente tem muito. Acho que esse trabalho do luto foi uma coisa que a gente fez. Não sei se algum de vocês estava aqui na época da febre amarela. Você estava, né? A febre amarela foi um caos, na verdade, porque a gente teve 3 UTIs destinadas a receber esses pacientes. E assim, entrava como a gente está. O paciente entrava assim, conversando, normal, beleza. Daqui 6 horas, estava em suco entubado, sedado, lá, um monte de coisa acontecendo. Daqui a pouco já morria, era muito rápido, estava sangrando, para tudo quando era lado. Era muito rápido. Então, a sensação da equipe, principalmente da enfermagem, de impotência, de estar lá enxugando gelo, de falar, não estamos fazendo para nada, né? Assim, era horrível. E terminava tinha gente para entrar já. A gente viveu vários momentos, né, Rogério? Assim, nossa, cada coisa que a gente passou nesse lugar, para além da história do Covid, mas assim, eu vinha nos plantões para a gente trabalhar com a enfermagem, que aquilo que elas estavam fazendo não ia salvar esse paciente ali da morte, mas ia salvar essa família de um luto complicado. Para que elas entendessem e saíssem um pouco dessa sensação de impotência, porque todo o cuidado oferecido ali é um fator importante para essa vivência de luto. Eu lembro, eu vim no plantão da manhã, da tarde e da noite, para a gente fazer esses encontros com elas, para que elas pudessem falar desse estresse, falar de cuidados possíveis com esse estresse ocupacional, com esse momento que estava, mas prioritariamente para elas entenderem que o que elas estavam fazendo, que o gesto que elas estavam fazendo não era inócuo, era muito importante, né, para ajudar a gente a lidar com essa sensação de impotência. E eu acho que você falou uma coisa interessante, só para a gente pensar, e agora como gente, né, só como profissional de saúde, né, mas como a gente vai mudando um pouco a questão da cultura sobre a morte. Né, porque perda a gente tem desde a hora que a gente está no útero, que começa a perder espaço lá dentro. Começa ali. Né? Depois você perde aquele lugar quietinho, depois a mãe nem sempre está ali com você, depois você sente fome, né, sente a falta do peito, depois você está tomando um sorvete, cai, sabe aqueles picolés que é o último pedacinho, assim, ó, cai na terra do parquinho, você consegue, né, um brinquedo que quebra, um animalzinho que morre. O jeito que a gente lida com a morte começa como a gente vai lidando com essas perdas. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, na nossa família, um peixinho dourado, e esse peixinho morre, eu não deixo a criança ver que ele morreu, e compro outro e reponho, é uma coisa. Se eu jogo ele na privada, é outra coisa. Se eu falo, você quer fazer um ritual aqui com a mamãe para a gente se despedir do peixinho, agradecer para ele como que foi esse tempo que a gente teve junto, dizer que a gente espera que ele fique bem, vamos enterrar o peixinho, né? É um outro jeito. Eu começo lá a ensinar. Assim como a gente começa a lidar com educação afetiva, muito cedo, né? Então, se a gente vê uma criança fazendo pipa no mercado, você vê uma mãe que fala, moleque, você não parava de matar, você está fazendo essa vergonha, né? Ou aquela que sai e fala, só tá querendo chamar a atenção, a hora que ele viver longe, ele já vai correr atrás de mim, né? Então, a gente não tem também
né, essa coisa da educação afetiva. Você não vê um pai que para e fala, abaixa e fala, filho, o que foi? Você tá bravo? Você tá com raiva? Tá frustrado que o papai não vai comprar seu chocolate? Não tem problema, você pode protestar, você pode chorar, dar um abraço no papai, não dá pra gente ter dúvidas. Mas dá nome porque ele tá sentindo, né? A gente não tem muito isso. Então, acho que a gente tem também um papel nosso como pessoa, né, de ir aos poucos mudando essa cultura. E se a gente consegue fazer isso, a gente também vai lidando melhor com as perdas que a gente vai encontrando no nosso trabalho. Porque eu perdi uma agora, mas não foi a primeira, não vai ser a última, né? E faz parte, principalmente na vida do intensivista. Né? Porque a gente tem uma mortalidade maior nas UTIs do que em outros contextos hospitalares. Né? Então, cada um que a gente encontra, a gente relembra da nossa própria finitude. Né? Então, é coisa para a gente ir cuidando. Muito obrigada. Obrigada.